Assim que começam as movimentações por novas eleições, reabre-se a temporada de discussões sobre a obrigatoriedade do voto. É inegável que do Oiapoque ao Chuí, os candidatos são quase todos péssimos e é desanimador que tenhamos que votar em alguns deles para sermos representados. A atmosfera de insatisfação é plenamente justificável, mas será que a luta pela desobrigação do voto é um caminho proveitoso? Antes de mais nada, é preciso lembrar que a democracia é uma conquista, especialmente em um país que viveu uma ditadura militar por mais de 3 décadas. Independentemente dos méritos dos nossos políticos, a possibilidade de ir ao local de votação e manifestar nossa escolha por um candidato ou partido é um direito que não esteve a nosso dispor por um longo e doloroso período. É verdade que nós ainda não estamos perto do ideal. Além de não sermos capazes de compreender com clareza as consequências de nossas escolhas, não dispomos de meios formais para decidir sobre alguns assuntos que não deveriam estar atrelados aos desejos dos candidatos eleitos. Aliás, esses mesmos candidatos não disputam as eleições em condições de igualdade. Além do tempo de televisão desproporcional, há campanhas riquíssimas, financiadas por grandes empresários, e campanhas paupérrimas, que contam apenas com a disposição da militância. Imagino que até esse momento, todos nós estejamos razoavelmente de acordo. A democracia é uma conquista que precisa ser aprimorada. Voltemos então ao tema da obrigatoriedade do voto. Vivemos em sociedade, e esse fato gera uma implicação. Não se é totalmente livre. Por um lado, e por mais que haja vários fatores que condicionam nossas escolhas, não há nada que impeça alguém de trabalhar naquilo que quer, de ler aquilo que o apraz, de ouvir uma música ou assistir um vídeo em particular, de cultuar ou não qualquer um dos muitos deuses que andam por aí, de ir, de vir, de gostar ou desgostar de quem quer que seja. Por outro lado, para que haja um convívio relativamente equilibrado entre os membros do grupo, há coisas que não podemos fazer, e o Estado é a entidade a quem transferimos a responsabilidade de indicar, fiscalizar e punir o excesso de liberdade que alguns indivíduos arrogam para si. Não podemos, por exemplo, roubar, assassinar, desviar dinheiro público, correr pelado pelas ruas, adentrar a casa de alguém sem permissão, dirigir sem habilitação, sonegar impostos e, dentre outras coisas, se esquivar da obrigação de votar. Queremos dizer com isso que a obrigatoriedade do voto não é nada excepcional. Ela é apenas uma das muitas obrigações que temos para com o Estado. Ocorre também que não somos obrigados a escolher um candidato. Anular o voto é uma opção legítima, disponível a todos, e que demonstra que nenhum dos indivíduos ou partidos disponíveis é capaz de representar o eleitor. O cidadão não é, portanto, obrigado a votar, e sim a comparecer na sua zona eleitoral 1 ou 2 vezes a cada 2 anos para manifestar seu apoio ou repúdio a determinado projeto político. E convenhamos, das obrigações que temos, esta não é nem de longe a mais trabalhosa. A questão das obrigações nos ajuda a refutar um argumento muito utilizado. Disse que não é democrático ser obrigado a votar. É verdade que o termo democracia é muito antigo, complexo e suscetível a inúmeras interpretações, mas viver em um país democrático não é a mesma coisa do que viver em um país em que se goza de liberdades irrestritas. Democracia não é sinônimo de liberdade. Somos livres em alguma medida para votar ou não em quem queremos, mas não somos livres para nos omitirmos no estado atual da legislação. O que se deve discutir, portanto, não é a obrigatoriedade do voto, e sim a liberdade para omitirmos a nossa posição. Isso nos leva à pergunta: de que maneira o direito à omissão pode ser produtivo em um país como o Brasil? A maioria esmagadora das pessoas só acompanha a política na época das eleições. É inegável que isso aconteça porque, se na maior parte do tempo é possível se esquivar do assunto, por ocasião do pleito a política invade as calçadas e as casas através de panfletos, cartazes, telefonemas e propagandas televisivas, as mesmas que, para o ódio de muitos, atrasam o início da novela das 8. Acontece também que a obrigação de comparecer ao local de votação exige que o eleitor faça uma escolha entre os candidatos disponíveis, cumprindo assim um papel pedagógico. Mesmo que por alguns minutos e de 2 em 2 anos, o cidadão se vê estimulado a refletir minimamente por que razões ele votará em determinado candidato. É óbvio que essas razões são muitas vezes irrefletidas e justificáveis, mas o simples fato de existir esse espaço
cria a possibilidade de ampliar a conscientização sobre o valor do voto e sobre os critérios que podem ser utilizados para orientarem sua decisão. Com o fim do comparecimento obrigatório, as chances de uma grande parcela da população se eximir de qualquer participação política é muito grande. Portanto, e ao contrário do que se diz, a obrigatoriedade do voto é importante para a democracia. Além disso, e por mais que seja difícil admitir, o voto ainda é uma mercadoria em muitos lugares do Brasil. A cada eleição, transbordam denúncias de candidatos que oferecem favores ou mesmo dinheiro em troca de voto. Enganam-se aqueles que pensam que o fim da obrigatoriedade acabaria com essa prática. O fato de muitas pessoas deixarem de votar só ampliaria a importância dos votos daqueles que decidiram comparecer. O mais provável é que, em função das leis de mercado, o voto se tornasse um ativo muito mais cobiçado pelos políticos poderosos que, com base em seu poder financeiro, são capazes de financiar esse comércio ilegal. Assim, em todos os cenários possíveis e contra tudo aquilo que parece óbvio, o comparecimento obrigatório ao local de votação ainda é uma necessidade em nosso país. No limite, ele é capaz de responsabilizar os eleitores pelas decisões dos representantes que escolheram. E nós precisamos de cidadãos cada vez mais presentes e não mais omissos, até mesmo para construirmos um país em que as pessoas participem do jogo político por vontade própria, sem se preocuparem em fazê-lo apenas porque assim a lei o exige.